Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Fábio Oliveira, para mais uma vez juntos, nós meditarmos no texto da palavra de Deus para que a sua vida seja fortalecida e edificada em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo, esse é o nosso propósito, em nome de Jesus. Queridos, hoje, aqui após um momento de oração, fiquei meditando nas coisas que a palavra de Deus narra sobre a vida de Jesus Cristo, né? Como Jesus foi tão maravilhoso e tudo estava no domínio, na sua mão. A palavra dele que trazia cura, a palavra dele trazia libertação. Quando chegavam os enfermos, ninguém que foi até Jesus Cristo, saiu sem resposta. Vemos os leprosos, vemos o cego, vemos a mulher do fluxo de sangue, vemos o centurião, vemos a samaritana. Nós vimos essas pessoas que buscaram em Jesus Cristo uma resposta, um milagre, e ele teve resposta para todos eles. Que Jesus maravilhoso, o Deus que nós servimos. E assim também é na nossa vida. Quantos de nós, quando chegou a momentos que não tínhamos resposta, o Senhor vem agindo, o Senhor vem nos ensinando, o Senhor vem trazendo resposta, nos mostrando muitas coisas, e Ele continua agindo, e Ele é maravilhoso. Mas também chegou no momento que eu estava meditando no texto da palavra e meditando sobre a vida de Jesus Cristo, tentei meditar de tudo aquilo que eu me lembrei das coisas boas, mas no finalzinho eu me lembrei de um lugar chamado Getsemane, que Jesus teve que passar. Aonde a Bíblia diz que ele chora, ele transpira gotas de sangue. O tamanho era a angústia, o tamanho era o desespero do seu corpo, da sua alma, das suas emoções, porque chegou um momento final, chegou um momento crucial para que todo o plano de Deus Pai se cumprisse, se trouxesse a salvação ao mundo, e agora estava na mão de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele vai para o Getsemane, e esse lugar, Getsemane significa lugar de moer azeite, e ele vai ali para ser moído. Por isso que na Bíblia nada está por acaso. E ele vai ali para ser moído, ele vai ali para renunciar à sua vontade, ele vai ali para fazer com que a vontade de Deus se cumprisse sobre a sua vida, sobre o plano que Deus tinha preparado para a sua vida. Mas o interessante é que ele está ali e ele sobe com alguns discípulos, no versículo 1, ele fala, olha, assentam-se aqui que eu vou um pouco mais adiante. Ainda com dor, ainda angustiado, ainda sofrendo, ele vai um pouco além. E ali ele começa a ter a atitude que deve impactar a nossa vida todo o tempo. Você seguidor de Cristo, você homem de Deus, você mulher de Deus, você jovem, essa atitude de Jesus é para todos os momentos. Eu meditava nos momentos bons que Jesus operou maravilhas, teve resposta para todo mundo, mas essa atitude que ele teve no pior momento da sua vida também estava presente nos melhores momentos. Qual é, pastor? Qual foi a atitude? A oração. A oração ela fortalece. A oração traz o agir sobrenatural de Deus à terra. A oração nos fortalece. A oração nos faz, derrama sobre a nossa vida unção. A oração faz com que o nosso coração se torne submisso à vontade de Deus. E a Bíblia diz que quando ele vai para a oração, ali ele abre o coração para o seu Pai, para o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai querido, e ele diz ali na sua oração, e aqui resumindo, traduzindo na minha linguagem, na linguagem mais popular, ele está dizendo, Deus, eu não quero não. Deus, eu não quero sofrer, eu não quero morrer na cruz do Calvário. Eu não quero, eu não quero isso. E ele chora, porque ele sabia que tinha que passar por isso. O plano de Deus de salvação. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não havia remissão do pecado. Ele era o último cordeiro. A palavra de Isaías profetizava, precisava se cumprir. E ele está ali, chegou no momento crucial do seu ministério, e ele está dizendo, Senhor, eu não quero, eu vou desistir, eu vou voltar atrás, vou parar. Mas quando ele está orando, e ele está ali com muita dor, angústia na alma, a Bíblia diz que ele diz assim para Deus na sua oração, Senhor, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Note que enquanto ele está orando, não tem resposta de Deus.
Enquanto ele está orando, Deus não fala com ele, como lá no batismo, quando ele começa o seu chamado, onde ele vai até João Batista e aí a Bíblia diz que o céu se abre, e uma voz do céu fala: olha, esse é meu filho amado a quem tanto tenho prazer. O Espírito Santo vem sobre ele, e agora aqui no Getsêmani ele não escuta essa voz, ele não ouve essa voz, porque ele já sabia qual era a vontade de Deus, ele tinha que se entregar. E a Bíblia diz que ele faz essa oração dizendo: Senhor, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Como é difícil fazer a vontade de Deus quando você já sabe que Deus pediu. Deus pediu a nós amor a Ele em primeiro lugar. Deus pediu a nós que nós não amemos o mundo, que nós não amemos as coisas que estão aqui. Deus pediu a nós que nós servíssemos a Ele em primeiro lugar, buscássemos a Ele em primeiro lugar. E muitas vezes Ele não está nem em segundo, nem em terceiro. Geralmente é a última opção que nós fazemos. Mas Jesus deixa o exemplo. No tempo bom, Ele orou. No tempo de alegria, Ele estava em oração. No tempo de milagres, a oração estava presente. E no tempo da angústia, foi a oração que colocou ele de pé, foi a oração que fortaleceu, foi a oração que fez com que ele cumprisse a vontade do Senhor. E é isso que eu e você precisamos aprender. Orar em todo o tempo, orar sem cessar. Esse versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo, que também tem uma vida de renúncia, que passa inúmeros desafios no seu ministério, está sendo jogado na prisão, sendo apedrejado, naufrágio, picado por cobra, ele continua a oração. E ele deixa como uma ordem, né? Tanto Jesus como os discípulos deixam uma ordem: orar em todo tempo, orar sem cessar. Jesus, em Lucas, narração de Lucas, no capítulo 18, diz que a perseverança da oração é o que vai gerar milagres, que vai abrir portas que estão fechadas e vai assinar decretos que estão nas mãos do Senhor, pela minha e pela tua vida. Por isso, querido, não desista. Nos tempos bons, ore. No tempo da conquista, continue orando em agradecimento. E no tempo da angústia, continue orando, porque Deus é contigo e Ele vai trazer resposta, Ele vai consolar o teu coração, vai te fortalecer, é o que eu creio em nome de Jesus Cristo. A minha oração é que o Senhor Deus esteja presente na tua vida. A minha oração é que o Senhor Jesus Cristo seja o centro e o maior exemplo para você, de fé, de perseverança e de atitude de quem crê em Deus, em nome de Jesus. Ore, a oração gera milagres. A oração é a respiração da alma, do bom cristão, daqueles que temem ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe, viva, ative a tua vida de oração, porque é ela que vai trazer a resposta de Deus, o agir de Deus sobre a sua vida e sobre a terra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz. Se essa mensagem edificou o teu coração, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que possamos alcançar muito mais pessoas através da vida e da palavra de Jesus Cristo, o nosso Salvador, em nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço, um beijo no seu coração.